Essa é minha Kombi, né? Que foi muitos anos, foi minha companheira de trabalho. Ela está comigo já tem uns 15 anos, mais ou menos, que me ajudou muito. Ela que me levava por todos os eventos, em todos os lugares que eu trabalhei, no Mineirão durante muito tempo e nas cidades também dos eventos. Então é uma Kombi assim, mais antiga, mas que me deu bastante retorno. Essa aqui que é minha guerreira. Eu era vendedora e, para complementar a renda, trabalhei como ambulante por 10 anos. Sonhava em ter uma qualidade de vida melhor. E aos 48 anos, com muita determinação e estudando com GRAM, fui aprovada para enfermeira na Prefeitura de Belo Horizonte. E essa é a minha história. A Andréia conseguiu comprar a casinha dela, trabalhando, lutando, mas graças a Deus ela está aqui firme e forte, dando nós uma moralzinha também e nos ajudando. Minha infância foi uma infância assim, um pouco com dificuldades, né? E desde nova que eu trabalho a partir dos 14 anos. Foi uma infância com muita dificuldade pelo fato da minha mãe foi empregada doméstica a vida toda. Minha mãe sempre procurou colocar a gente em escolas boas, apesar que a gente não tinha condições, mas ela sempre correu atrás. Ela sempre achou que os estudos iam fazer uma grande diferença na vida da gente. Então, assim, ela corria atrás de bolsa, que naquela época, aqui em BH, vereador dava, né? Ajudava em questão de bolsa, de estudo. Procurava alguma escola melhor das redondezas mesmo. E eu tive uma base boa, estudei em escolas boas, mas eu parei um bom tempo de estudar. Parei para poder trabalhar. Eu sonhava em fazer uma faculdade, mas não tinha condições. A ideia surgiu de trabalhar no Mineirão através da minha tia, uma tia minha. Olha, eu trabalhava aqui em volta, né, do Mineirão, onde que tá os carros de lanche. Tudo em volta, nós éramos 190 barraqueiros e eu cheguei aqui foi em 2006, né? Fiquei um bom tempo, até 2020, até formar. Porque 6 horas nós já estava com tudo montado para nós trabalhar, você entendeu? Já estava com tudo. Então, meu filho, nós somos guerreiros do Mineirão, viu? Eu tinha que descer com a Kombi toda carregada, abrir a loja onde que eu trabalhava, né, que eu tinha essa responsabilidade de abrir a loja, que era eu e um outro vendedor. E aí, no meu horário de almoço, eu ia para o Mineirão, que era próximo, ia para o Mineirão, deixava a minha barraca montada para poder marcar meu ponto ali. Às vezes eu dormia lá ou deixava uma pessoa vigiando minhas coisas lá. Quando era jogo de muita gente, de clássico, por exemplo, no domingo eu teria que ir no sábado. A gente ficava sábado o dia inteiro ajeitando a Kombi, arrumando a Kombi, para levar as mercadorias, preparando as mercadorias. Eu já cheguei a passar 3 meses fora de casa, de uma cidade para outra. E eu ia para outra cidade para fechar o ponto, para poder ir, para ter trabalho no outro final de semana. Então eu cheguei a ficar quase uns 3 meses fora de casa só viajando, de uma cidade para outra. A gente ia com aquele determinado quantidade de mercadoria, mas não sabia. A gente só sabia, a gente saía com a dívida, o tanto que a gente gastava, que era X, mas não sabia o tanto que a gente ia voltar, era um tiro no escuro. Então, a oportunidade surgiu quando eu fui ser recepcionista da UPA, porque eu já estava cansada de trabalhar no comércio. Foi ali que me despertou uma vontade grande de trabalhar na área da saúde. Aí eu tentei, né, durante 2 anos o vestibular para medicina, e aí tinha uma enfermeira, uma amiga minha, lá na UPA, que falou: Andréia, para que você fica tentando medicina, tenta enfermagem, faz enfermagem, pelo menos vai ser um gatilho, vai ser um começo. E aí eu fui fazer enfermagem. Na primeira tentativa eu consegui a bolsa, ProUni e o FIES. E aí eu fui para a faculdade direto
Eu sempre almejei fazer faculdade e fazer concurso público, porque minha vida inteira eu fiz concurso público, mas nunca preparei assim afinco. Então, quando veio essa oportunidade de fazer a faculdade, com muito sacrifício, que eu não tinha condição nenhuma de pagar um curso de enfermagem, porque para mim foge da realidade, porque na época que eu entrei na faculdade, eu não ganhava nem o valor da mensalidade do que era o valor da mensalidade. Eu me formei em 2020 com a idade de 46 anos na época que eu tinha. Logo depois que eu formei em enfermagem, em 2020, eu achei que eu ia ter uma facilidade enorme de conseguir emprego, porque estava no auge da pandemia. Eu achei, nossa, minha hora é agora, né? De conseguir emprego como enfermeira. Vi aquela oportunidade, assim, vários lugares tendo oportunidade. Tentei em vários locais, muita demanda mesmo na área da saúde, nos postos de saúde, nos hospitais, mas a realidade foi bem diferente, mesmo depois de formada. Eu precisava trabalhar, pagar minhas contas. E na mesma época, em dezembro de 2020, saiu o edital para enfermeiro para a área da saúde, da Prefeitura de Belo Horizonte. Logo depois que saiu o edital, em janeiro mesmo, comecei a pesquisar no Google sobre cursinhos e foi aí que eu conheci o GRAM. Como eu estava procurando uma assinatura mais em conta para mim, vi que minha renda se enquadrava na assinatura social. Peguei logo a mentoria de BH, né, direcionada pela professora Fernanda Barbosa, e foi aí que eu comecei a estudar. Segui passo a passo da mentoria, as questões, resolvendo questões, vendo as videoaulas. Antes de eu começar a trabalhar, eu ouvia as aulas pelo audiobook, que é as aulas também pelo GRAM, que eu escutava no meu fone, através do meu celular, e foi assim a minha rotina de estudo. Eu ficava estudando até 2 horas da manhã. Eu falava com ela, não, vai deitar, amanhã você continua. Mas como ela tinha que o objetivo dela de estudar, entendeu? Conseguiu o que ela queria. Então, tinha que deixar, não adiantava eu falar. Só dava aquela força para ela falar, descansa um pouco. Eu dormia, ela estava estudando ainda. Eu nem vi ela deitar depois. Então, no dia da prova, da realização da prova, eu fui uma das últimas a sair da sala. Eu não saí com muita impressão que eu tinha sido aprovada, não. Então, quando eu peguei o gabarito, eu vi o tanto de questões que eu tinha acertado. Ali, para mim, foi uma surpresa, que eu tinha feito acima da média, né? O dia que saiu o resultado dos classificados, né? A gerente imediata que trabalhava comigo, ela colocou, me dando os parabéns no grupo. Foi aí que eu vi que meu nome estava lá. Eu não sabia, eu não tinha olhado ainda a listagem, que eu tinha sido classificada. Que meu nome estava lá na lista dos classificados. Então foi uma alegria muito grande. Muitas pessoas duvidavam, achavam que ela não tinha capacidade para isso. Mas como ela era muito guerreira, ela correu muito atrás, né? Ela provou para todo mundo que realmente ela conseguiu. Eu penso que eu tirei essa força toda através da minha mãe, que minha mãe, ela nunca parou. Ela sempre trabalhou muito, sempre trabalhou em 2, 3 casas de família, sabe, como empregada doméstica, e sempre incentivou a gente a trabalhar. Então, assim, eu quero ser um exemplo para esse tipo de pessoa, que é possível, sim, estudar, dedicar, para ter uma vida um pouco melhor, para poder proporcionar até os seus familiares próximos, para poder ajudar. Esse é um exemplo para as pessoas mesmo. Eu quero, com a minha profissão, ajudar muitas pessoas. E continuar estudando, porque eu não quero parar de estudar, eu almejo fazer um concurso federal na minha vida, pretendo, e eu não paro de estudar, continuo. Sou Andréia Martins, fui aprovada para o cargo de enfermeira pela Prefeitura de Belo Horizonte. Eu sou GRAM e todo mundo pode.